E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje trouxe uma lista de 6 perfumes importados masculinos incríveis que eu gosto muito, mas que não são muito bem falados na internet. Ou eles são mal falados, ou eles recebem menos amor do que eu acho que eles deveriam receber. Se você tá curioso para saber quais são os perfumes que eu escolhi, gruda aí e vamos pro vídeo. Essa lista é uma lista de uma série de 4, onde eu vou trazer perfumes que são um pouco amados na internet. Então eu pretendo trazer perfumes masculinos importados hoje, depois em outro dia masculinos nacionais, femininos importados e femininos nacionais. A ideia é apresentar perfumes que têm uma visão ruim pela internet e pelos grupos de perfume, trazer meu parecer a eles e deixar para vocês a opção de conhecê-los ou não, comprá-los ou não. A ideia aqui é desmistificar e falar de coisas boas, de perfumes que às vezes não tem gente falando coisas boas. Então, vou começar com um perfume que eu gosto muito, da casa Jean Paul Gaultier. Vou começar com Fleur de Mal, que é um perfume que normalmente eu não traria aqui no canal porque ele está descontinuado, mas ele está num momento muito legal para se falar dele. Hoje é 20 de maio de 2020 e hoje eu ainda encontro ele à venda, mas ele já está descontinuado há um tempinho, então significa que essa é a hora de comprar ele se você quer. Porque ele vai sair de venda, ele vai ser reestocado, ele vai ser retirado do mercado, e aí nunca mais você vai poder comprar. Então se você conhece esse perfume, se você não conhece, quer conhecer, esse é um momento de provar ele, porque depois não vai ter mais. Fleur de Mal é caracterizado como um amadeirado fougère, mas para dizer a verdade para vocês, eu não vou ficar cheirando ele, porque eu estou me controlando para não ficar cheirando os perfumes, para não atrapalhar eu na hora da edição, mas eu considero ele um floral talcado, um floral amadeirado. Na realidade, ele é um perfume muito interessante porque ele combina um dos poucos perfumes masculinos que combina uma floralidade muito intensa. E isso realmente causa um desconforto e uma dúvida nos homens que estão acostumados a usar só perfumes amadeirados, orientais. É um perfume muito interessante. A marca não divulgou a pirâmide olfativa na íntegra, mas eu tenho um pouco de percepção de algumas coisas que rolam aqui. Como a pirâmide olfativa não foi divulgada, a gente acaba tendo que meio que chutar as notas para falar deles, para vocês terem uma ideia do que tá rolando. Eu sinto aqui lavanda, eu sinto aqui neroli, essa floralidade do neroli que é meio floral, meio cítrica, bem levinha, bem gostosinha. Eu sinto aqui uma nota floral intensa, então, ou uma tuberosa, uma dama da noite, uma angélica, uma coisa assim. E no fundo, lá no fundo dele, ele provavelmente tem uma coisa, um vetiver, um sândalo, uma coisa nesse sentido. Por que que eu digo, por que que eu escolhi essas notas? Primeiro, por causa da minha familiaridade com as notas, obviamente, mas porque ele tem uma combinação ao mesmo tempo de uma floralidade muito intensa e que pra mim me parece uma floralidade branca, com uma nota muito intensa verde, com um fundo que vai para um amadeirado, uma coisa assim. Então, como eu falei, para mim ele seria um floral amadeirado, então ele tem essa coisa da flor, ele tem essa coisa da madeira, e essas coisas funcionam ao mesmo tempo, e elas vão acontecendo em formas diferentes no perfume. Quando você passa, ele tem aquela floral intensa, aquela floralidade intensa, que algumas pessoas associam à floralidade de cemitério, uma coisa meio lírio, aquela flor mais intensa. E depois ele vai passando e vai ficando cada vez mais verde, vai indo para essas madeiras e você vai começando a sentir aquela nota fresca verde, como se fosse vetiver mesmo. Fleur de Mal, para mim, é uma proposta da Jean Paul Gaultier de criar uma coisa assim muito revolucionária. Ele é um perfume masculino, claramente masculino, mas que não segue a estrutura padrão dos perfumes masculinos. Eu acho que quando a Jean Paul Gaultier criou esse perfume, eles tinham em mente criar uma coisa disruptiva, nova, diferente. O Le Mal, ele tem muito essa masculinidade não tóxica, né? Essa coisa do marinheiro, essa coisa que é meio homoerótica. E eu acho que o Fleur de Mal, ele aparece aí justamente como se fosse um homem diferente dos homens tradicionais. Um homem que tem uma floralidade diferente, um homem que tem mais segurança com a sua masculinidade e consegue usar coisas além do que aquela caixinha inicial prendia ele. Isso faz com que ele seja um perfume que imediatamente tenha sido rejeitado, assim. Quando as pessoas sentiram essa nota floral, elas associaram ao perfume feminino, associaram a flor de cemitério, falava forte demais, intenso demais, floral demais, cheiro, e eu vi muita gente fazendo resenha falando cheiro de puta, porque ele tem esse cheiro de flor, e é uma flor intensa, então dá a sensação de feminilidade extrema, mas de fato ele não é um perfume feminino, ele tem uma masculinidade muito clara e muito definida, você consegue perceber que é um perfume masculino, mas você vê que é um perfume masculino diferentão. Eu acho que é um perfume incrível, pra mim ele não é um perfume que tenha qualquer coisa que eu gostaria de mudar, inclusive eu fico muito triste de saber que ele está sendo descontinuado. É um dos perfumes mais intensos da minha coleção, é um perfume que eu usei em uma época, logo que eu comprei ele, isso em 2016, 2015, por aí, usei ele num transporte público, num trem, e eu consegui perceber que as pessoas não associaram ele à minha imagem, mas as pessoas do trem inteiro sentiam ele. E como as pessoas não sabiam exatamente quem estava cheirando, era
as pessoas comentavam assim, meu Deus, que cheiro é esse? Meu Deus, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E as pessoas que estavam mais próximas de mim falavam, gente, tem alguém com um perfume muito forte aqui. E era Fleur du Mal. Eu tinha passado um pouquinho demais, confesso, porque eu não conhecia e quando eu senti essa floralidade, eu falei, vai ser fraquinho. Tomei um banho, mas na verdade ele é muito, muito forte, muito, muito intenso. Fleur du Mal fixa por 12 horas e projeta por umas 8, 9, 10 horas com tranquilidade. Não é um perfume para qualquer homem, é um perfume para homens de personalidade muito forte, homens excêntricos, homens que gostam de coisas diferentes, homens que estão dispostos a quebrar paradigmas e a mostrar que eles não são obrigados a usar uma coisa sempre do mesmo padrão. É para artistas, é um perfume para pessoas que querem viver de forma... Eu não sei se, por exemplo, eu iria para o escritório de contabilidade com ele, para o escritório de advocacia, mas eu iria para uma vernissage, eu iria para um baile, eu iria para um evento, eu iria para um evento à noite. Ele tem muito essa vibe elegante ao extremo, muito fino, muito chique. É como se fosse uma pessoa muito, muito elegante, muito fina e usando um perfume muito exclusivo, sabe? Ele tem essa vibe de exclusividade. Volto a dizer, descontinuado. Ainda tem no mercado brasileiro em especial você acha com uma certa facilidade. Facilidade entre aspas, né? Casa Bahia e Carrefour são lugares fáceis de comprar. Mas em loja física eu acredito que você encontra ele ainda à venda nas lojas físicas maiores. Então se você tem interesse em conhecer esse perfume, corra, porque já já você não vai conseguir mais conhecer Fleur du Mal da Jean Paul Gaultier. Nosso segundo perfume dessa lista é One Man Show da Jacques Bulgare. One Man Show é um perfume que cruzou gerações. Na verdade, cruzou minha vida quase toda. Ele já existia, se não me engano, ele é de 86, então ele foi lançado por volta do ano que eu nasci. Então ele é um perfume que teve da minha vida em momentos diferentes. Minha primeira experiência para ele foi na década de 90, quando meu tio, ou meu tio-avô, não sei exatamente o meu tio... Não, um dos meus tios tinha esse perfume e eu senti a primeira vez e na minha memória ele ficou gravado como aquele perfume com cheiro de gasolina. E era isso que eu sentia na época dele, uma intensidade muito forte e um cheiro muito ardido que me ardia até os olhos. Depois, anos mais tarde, por volta de 2007, 2008, eu fiz uma compra na Sephora, e umas primeiras compras que eu fiz, logo que eu consegui meu primeiro estágio, e eu ganhei uma amostra dele de 30 ml. Ainda muito forte, ainda muito intenso, mas bem menos intenso do que a versão dos anos 90. Era um perfume mais leve, mais... não chegava a ser refrescante ainda, mas mais com essa coisa de material de barba e tal. Usei esses 30 ml com o passar do tempo e tem mais ou menos uns 3 anos, então por volta de 2017, 2018, eu decidi comprar uma versão nova dele, porque eu senti falta dele e eu lembrava dessa sensação do cheiro do perfume de gasolina e eu queria rever esse perfume e aí comprei ele novamente. Minha surpresa é que ele tem acompanhado o tempo, então logo ele não tem aquele cheiro que se usava na década de 90. A versão de 2020 que eu tenho, que provavelmente é de 2017, não tenho datas aqui, mas não tenho datas, então não vou saber dizer pra vocês. Ele deve ser provavelmente de 2017, 2018. Ele já não tem aquela intensidade, ele ainda é muito, muito intenso, mas agora ele tem cheiro de refrescância, ele me lembra sauna, ele me lembra barba por fazer, sabe? Aquele cheiro de sauna de eucalipto, sauna de motel, uma coisa meio assim. Por mais que eu saiba que não é uma referência muito boa, mas ele é muito agradável e ele tem esse cheiro bem masculino de madeira, com eucalipto, com verde, uma coisa meio aquática, tudo misturado ali. E nessa versão de 2020, ele tem um frescor muito interessante, ele é muito, muito, muito agradável. Se eu pudesse apontar as diferenças, eu acho que a minha versão de 2007 era uma versão que tinha muito mais couro. Ele tinha muito mais madeira, muito mais couro, tinha lavanda, mas tinha muita madeira e muito couro. Na versão de 2020, eu já sinto um vetiver, eu sinto manjericão, eu sinto pinho, e eu já sinto essas notas que trazem um frescor maior, trazem uma coisa mais verde, mais leve pro perfume, mais presentes. É claro que ainda tem couro, ainda tem a madeira, mas elas estão meio que ressignificadas para que esse perfume até seja vendido em 2020. Porque se eles mantivessem aquela fórmula tão intensa, aquele perfume não vendia agora tranquilamente, porque as pessoas não estão procurando um perfume com aquela intensidade, com aquele cheiro de gasolina, aquela coisa ardida, e ele fixava, e ele projetava muito. Então ele ficava muito excessivo, que era uma coisa que era comum dos anos 80, 90. Então aqui ele tá numa coisa mais contemporânea, ele ainda é muito intenso, ele ainda é muito forte, mas ele é forte, intenso e fresco. Ainda assim é um perfume vintage, por mais que ele esteja traduzido para esse tempo atual, ele ainda é um perfume com uma vibe vintage, mas ele não é aqueles vintages masculinos que a gente tem na cabeça que é cedro puro. Ele aqui tá numa vibe diferente, ele tá numa vibe de couro, ele tá numa madeira, deve ter cedro também, mas não é o cedro literal que a gente via muitos nos perfumes da época dos anos 80, 90, então ele é um vintage, mas ele é um vintage que dá pra você usar sem que as pessoas associem a perfume de velho, por exemplo. É um perfume que tem uma performance muito boa, eu consigo usar ele na minha pele fixando pra lá de 8 horas, ele projeta muito nas primeiras 3 horas, é um perfume muito agradável,
Eu chego a dizer e arrisco, assim, sem nenhum medo de ser feliz, que é um dos melhores perfumes da casa da Jacques Bugart. Acho que pra Jacques Bugart, o Silver Scent e o One Man Show Wood receberam muito amor e acho que esse em especial não recebe o amor que ele merecia. Então se você for provar o One Man Show Wood ou o Silver Scent, inclusive eu tenho até que falar de vocês, um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Silver Scent, mas o Silver Scent é o único perfume da minha vida inteira e de todos os perfumes que eu comprei que eu não gosto. Então eu não gosto dele, eu não uso, eu tenho ele, eu comprei, eu gostei durante um tempo, mas algo aconteceu e eu não consigo usar ele por nada. Então, nem ele, nenhum. Eu tenho vários dupes dele, porque eu gostava dele e eu acabei comprando um da Mahogany e tal, mas nunca mais, depois que eu travei com ele, não consigo mais usar. Então, se eu for indicar pra vocês um perfume da casa da Jacques Bugart, vai ser o One Man Show, não vai ser Silver Scent igual a maioria das pessoas apontaria. E acho que é um perfume que, se você gosta de perfume masculino, se você gosta de perfume vintage masculino, ele é uma pedida excelente pra você. Nosso terceiro perfume dessa lista também é um perfume com essa vibe vintage. Lembra quando eu falei de perfume com cheiro de gasolina? Então, estou falando de Coca For Men gasolina. Não tem jeito, esse aqui tem cheiro de gasolina. Ele é muito, muito forte, muito, muito intenso. Hoje, 20 de maio de 2020, quando eu procurei ele no YouTube, eu achei uma única resenha de um perfume dessa linha, que não era dele, era do feminino. E não acho nada dele, ninguém falando dele. Eu não consigo entender por que as pessoas não falam desse perfume. Não consigo entender. Ele é um perfume que ele é muito vendido nos grupos de perfume. Eu consigo encontrar ele em lojas, eu já vi ele à venda na internet. É um perfume relativamente barato, importado, e que tem essa vibe vintage incrível, fortona, maravilhosa, muito gostosa. Não entendo porque a internet não fala desse cara, nem elogiando, nem falando mal. Mas por isso que eu trouxe ele aqui. Coca For Men é muito intenso, ele é absurdamente intenso. Ele tem uma coloração, eu borrifei um tantinho aqui, mas ele chega a ser cobre de tão intenso que ele é. Ele é muito, muito forte. É um perfume que, quando você aplica, ele dá até uma ardidinha no olho, uma ardidinha na garganta. Ele entra em você, assim, matando. E muito, muito agradável. Assim, parece que eu tô descrevendo uma coisa ruim, mas não é ruim. É muito bom, é uma experiência muito, muito louca. Pra quem viveu nos anos 80 e 90, é voltar no tempo. É um aromático especiado, como ele é descrito na pirâmide olfativa dele, mas pra mim, eu não consigo sentir nada nele. E eu sinto um cheiro muito forte, muito alcoólico. Acho que é porque ele tem âmbar gris, eu não conheço o cheiro de âmbar gris, mas dizem que é uma fragrância muito carregada no âmbar gris, então talvez seja por isso que eu não consiga distinguir nenhuma das notas. Mas é um perfume muito, muito bom, muito, muito intenso, vintage, com um cheiro bem masculino. Ele é um perfume que eu usaria se eu quisesse ser excêntrico mesmo, tô indo para um evento à noite, vai ser uma coisa de gala, vai ser uma coisa muito exclusiva, muito fechada, muito fina. E eu tenho que ir matando, assim, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser um homem com perfume exclusivo, eu quero que as pessoas virem a cabeça pra sentir meu cheiro, e aí eu iria de Coca For Men. Coca For Men é um perfume de performance muito boa, eu consigo até 12 horas com ele na pele, eu consigo projetar ele por umas 4 horas tranquilamente. Gosto do frasco ser pequeno, porque se eu tiver que levar na bolsa pra repor, eu consigo levar na bolsa pra repor sem grandes sofrimentos. Mas, volto a dizer pra vocês, não é um blind seguro, é perfume exótico, é perfume vintage demais, é perfume de uma era do passado, é uma viagem no tempo, assim. Então, não dá pra você comprar ele no escuro e acreditar que você vai gostar se você não tem essa predileção por perfumes que tem um gosto mais refinado, perfumes mais antigos, perfumes diferentões. Então, se você gosta de coisa diferente, se você gosta de coisa vintage, se perfume dos anos 80 e anos 90 é a sua praia, Coca For Men vai ser incrível pra você. Se não, a gente já dá uma esperada, tenta de novo, espera um dia que você encontre ele numa loja. Ele não é difícil de encontrar, e aí você passa numa loja, prova, e ele vai valer muito a pena. Porque ele é baratinho, se não me engano, eu não paguei nem 100 reais nele na época. Com a alta do dólar ele deve estar um pouquinho mais caro, mas não deve estar muito mais caro que isso não. Ele é um perfume barato e muito, muito, muito incrível. Coca For Men, um vintage gasolina. Nosso quinto perfume dessa lista é Animale, Animale, da Casa Animale. Esse perfume, ele até é bastante amado aqui no Brasil. Os youtubers brasileiros falam muito dele e eu gosto disso porque ele é um perfume incrível. Eu já falei dele em alguns outros vídeos, ele é o Angel para os homens, para o Angel masculino, ele é como se fosse uma leitura do Angel da Mugler, da versão feminina, para o universo masculino. Para mim, ele é uma leitura até melhor do que o Angel Man, que a própria Mugler fez, porque ele tem mais a identidade, mais o espírito do Angel. Mas, de fato, ele é muito amado aqui na América Latina de modo geral. Mas na Europa e nos Estados Unidos, a galera não curte esse perfume. Se você acompanha youtubers gringos, eles normalmente não falam desse perfume. É um perfume que não tá normalmente na boca das pessoas. E mesmo quando eles falam de perfumes que se parecem com o Angel e com o Angel B, né, o Angel Man, eles não falam
sobre o Animale Animale. O que pra mim é incompreensível, porque esse perfume é maravilhoso. Eu não sei se é uma questão de tempo, de clima, ou até mesmo uma questão de gosto. Às vezes aqui no Brasil a gente gosta desses perfumes masculinos mais doces, mas de fato nos Estados Unidos a gente não vê muito esse perfume sendo usado assim, sendo falado, sendo resenhado. De fato, na Europa a gente não vê esse perfume bombando assim com o público, especialmente público jovem então não dá bola pra ele. E eu realmente não consigo entender por quê. Pra mim é um perfume maravilhoso, atemporal. É um perfume que daqui a 50 anos as pessoas vão estar usando e ele ainda vai parecer moderno. Ele é doce, mas ele é um doce bom, ele é agradável, ele é gentil. Ele, diferente do Angel, que acabou sendo um perfume que as pessoas gostaram menos, porque ele foi muito usado e as pessoas enjoaram, a Animale porque as pessoas não enjoaram, então ele ainda tem um apelo rico dele em peso, assim. Dá pra usar e agradar sem medo de ser feliz. Animale é um oriental amadeirado que pra mim tem as notas muito próximas e muito parecidas com a do Angel mesmo. Ele tem essas combinações, mas pra mim parece que é uma recalibrada das notas. As notas vão dando uma calibrada, então ele acaba pesando mais nas madeiras. O tabaco, ele vai entrando mais dentro das notas doces, ele vai ficando mais tabaco do que doce. Mas é um perfume incrível que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Em termos de projeção e fixação, ele é um perfume que projeta umas 6, 7 horas tranquilamente, fixa pra lá de 18 horas. Se você jogar na roupa, então ele gruda e fica pra sempre na sua roupa. Amo esse perfume, não entendo exatamente o que acontece com a relação dele com os gringos. Eu acho que no Brasil eu vejo muitas resenhas, eu vejo gente falando, vejo gente amando ele, mas gostaria de saber por que os gringos não amam. Alguns perfumes sofrem com isso, o One Million é um deles. O One Million, apesar de ter sido uma febre no mundo todo, ele acabou sendo uma coisa muito local e teve muita gente falando mal. E aqui no Brasil todo mundo amava, todo mundo gostava, até que passou a ser moda não gostar mais. Mas, de uma modo geral, o Animale Animale não é um perfume amado nos Estados Unidos, ele não é amado no exterior. Aqui ele ainda tem uma aceitação melhor, mas você não vê ele nos top sellers de venda. Você sempre vê ele em promoção, essas coisas que as pessoas não compram. E eu não acho que é justo. Acho que é um perfume que, se você tiver oportunidade de provar, prove. É um perfume que dá pra dar blind seguramente. Dá pra dar blind nesse perfume sem medo de decepção. Então, se você estiver procurando um masculino incrível, você gostar de nota doce, gostar de tabaco, gostar de tonka, vamos de Animale Animale. Já que eu falei dele, vou trazer mais um perfume, One Million de Paco Rabanne. O One Million de Paco Rabanne é tipo o Romero Brito dos perfumes. É o perfume que é legal você odiar. É legal, é nice você falar que ele é ruim. Mas de fato isso não é verdade. O One Million é maravilhoso. A questão do One Million aconteceu muito porque a Paco Rabanne, ela vinha lançando perfumes muito bons em sequência. A gente tinha Black Excess, a gente teve o Lady, que foi o feminino do Black Excess. Vários perfumes muito bons que foram sendo lançados em sequência. E teve o Black Excess Potion, teve essa coisa toda. E aí um dia eles anunciaram que ia ter o One Million. E aí o One Million foi mega anunciado, mega propagado, e aí todo mundo queria ter um One Million, e aí muita gente comprou, e aí muita gente usou, e aí virou cheiro de todo mundo. Eu me lembro que na época que eu tava na adolescência, ali por volta dos 19 anos, já não é adolescência, né, mas vamos lá, fim da adolescência, 19, 20 anos, eu ia em boate, e boate tinha cheiro de One Million, todo mundo usava. E isso fez com que as pessoas passassem a não gostar. É um perfume muito intenso, é um perfume forte, então quando tem 30 pessoas com ele no mesmo ambiente, fica bem assim difícil. Mas graças a Deus essa fase passou, as pessoas desfixaram dele. Então hoje, passada essa febre que todo mundo usava, o One Million volta a ter o seu apelo que pra mim eu acho que ele tinha desde o início, porque ele é um perfume muito bom e agora ele voltou a ser um perfume original. Por mais que as pessoas reconheçam eventualmente que você está usando ele, eu acho muito pouco provável que você ache na rua, na balada, na festa, onde você for, uma pessoa usando o One Million. É um perfume que as pessoas não estão muito antenadas em usar hoje em dia, e mesmo ele sendo muito, muito, muito bom. Sabe qual é a minha principal sensação, minha principal assim, lembrança emocional e até do cheiro mesmo, quando eu sinto o cheiro desse perfume? Trident de canela. Sabe o chicletinho Trident de canela? Pra mim esse perfume me lembra Trident de canela. Não sei se é só emocional ou se é tanto de olfato, mas me lembra, não tem jeito. E acho que esse é um grande problema da época que o One Million foi lançado. A maioria das pessoas que compraram o One Million naquela época vinham de Black Excess, que era um perfume mais masculino, mas mais tradicional e coisa e tal. Tem aquela coisa mais verde, mais amadeirada, ele é mais fresco. E aí elas caíram direto em One Million. O One Million tem essa coisa da canela, ele é doce pra chuchu, e a maioria desses homens nunca tinham usado um perfume doce com um cheirinho de chiclete de canela. Então eles usavam esse perfume da mesma forma com que eles usavam Black Excess. Em muita quantidade, passando muito perfume e com aquela sensação de que a gente tem num perfume que é mais volátil, de que eu vou precisar retocar, repassar e passar mais horas. E esse perfume, ele tem ele causa um cansaço olfativo com uma certa velocidade.
Então isso fez com que as pessoas passassem muito desse perfume, sem ter o piercing de One Million, ficassem carregadas de perfume e fossem para as baladas, fazendo com que as pessoas que estavam ao redor se sentissem menos agradáveis. Eu acho que esse é um dos grandes outros tabus associados a One Million, de que ele é forte demais, de que ele é incômodo, de que ele é inconveniente. Mas de fato, é uma questão muito mais da quantidade de borrifadas que você dá do que da quantidade do cheiro mesmo, da intensidade do cheiro desse perfume. Não acho ele tão forte não, pra dizer a verdade. Eu acho que ele é doce, eu acho que é um perfume de canela. Os perfumes de canela tendem a projetar e fixar mais, tendem a ter essa expansão maior, justamente porque a canela é uma madeira mais aromática mesmo. A própria canela, por si só, já é aromática. Quando você pega ela na mão, o cheiro dela já projeta um pouquinho. Então, quando a gente está falando de um perfume à base de canela, a gente acaba tendo muito disso. Mas, passado isso, gente, a gente está em 2020, essa bomba já passou. Quem tinha que usar já usou, quem não tinha que usar não usou. Só quem mantém ele usando são as pessoas como a gente que coleciona perfume e as pessoas que usam ele como assinatura. Então dá pra você testar assim, sem medo de ser feliz. One Million abre cítrico, com umas notinhas de limão, alguma coisa ali, um limão siciliano, uma notinha verde mais levinha, cítrico mais verde. Depois ele vai adocicando com essa questão da canela, ele vai aparecendo uma nota de canela bem intensa, doce, que vai trazendo esse dulçor que as pessoas incomodam, que reclamam tanto do One Million. E no fim ele já tem ali um patchouli, que dá esse perfume, a intensidade, que a gente sabe que o perfume com patchouli em geral é muito forte. E esse é um dos perfumes que tem patchouli. A gente sabe que quando a gente tem uma combinação assim de notas tipo patchouli com canela, patchouli com ambar, a gente tem perfumes mais bombásticos, e é o que ocorre aqui. E por fim, a gente tem uma notinha que pra mim parece sândalo. Eu acho que eu não vi sândalo na pirâmide olfativa desse perfume, mas pra mim ele tem esse sândalo que é uma nota meio doce, meio atacada. É uma madeira mais fofa. E tem essa vibe assim, começa fresco, abre ardidinho, abre refrescante, adocica e no final fica aquela coisa madeira com patchouli que pra mim é absurdamente agradável. É um perfume que já sofreu 2 reformulações e eu já, na verdade 2 que eu saiba, na verdade podem ter ouvido outras. Esse meu frasco é um frasco de 2016 ou 2015, também nada tem data, dá um pouco de agonia. Mas, se não me engano, é 2015. E como um frasco de perfume de 2015, ele ainda é excelente em projeção e fixação. Eu consigo passar uma noite inteira, usar ele antes de sair de casa, ir pra boate e voltar pra casa cheiroso. Ele fixa bem, ele projeta bem. É um perfume que realmente você tem que tomar cuidado com as borrifadas. Algumas pessoas dizem que as versões mais novas viraram água de chuchu, mas a minha não virou não. 2015, a versão de 2015 ainda é muito boa, muito forte, muito intensa. E acho que as pessoas podiam parar de fazer dele o Romero Brito dos perfumes e voltarem a sentir o cheiro dele sem pensar naquele momento com que ele foi lançado, no excesso de pessoas que usaram e na intensidade que as pessoas não sabiam controlar. Então, se você tiver um perfume bem mainstream, que todo mundo conhece, que você quiser provar, ele por ter essa vibe de mainstream, ele acabou ficando barato, então você consegue achar ele como um dos perfumes mais baratos da Paco Rabanne. Então, prove no One Million. Eu recebi um decante do Privé e eu fiquei enlouquecido. Vou comprar o Privé. Eu acho que essa linha do One Million tem perfumes muito bons. Muito bons mesmo. Os masculinos são excelentes. Os femininos são bons, mas os masculinos são de matar. Então, provem no One Million tradicional, provem no One Million Privé também, que é muito bom. Apesar de eu não ver também muita gente falando, mas eu amei. E assim que eu comprar ele, eu faço resenha dele pra vocês, tá bom? E por fim, o último perfume. O último perfume dessa lista, ele não é amado na internet. As pessoas não gostam, os gringos até gostam mais dele, mas o povo do Brasil não fala dele. É um perfume que é relativamente fácil de achar, que é de uma marca que foi muito conhecida e que foi até revendida internamente no Brasil, se não me engano, pela Avon. Eu não sei exatamente quem revendeu, mas foi revendido no Brasil, então eu acho que não deve ser tão difícil de localizar ele aqui. Tô falando de Rogue Man, da Rihanna. É um dos melhores perfumes masculinos da minha coleção. Ele é incrível, ele me lembra muito o Silver Sugar da Aqualina, o Pink Sugar prateado. Ele é muito agradável, ele é muito intenso. A Natura tinha uma Natura Homem Nitro, que também parece um pouquinho com ele. Ele é muito agradável, mas não vou resenhar ele pra vocês aqui não, sabe por quê? Eu já fiz uma resenha dele no canal, falando só dele, porque eu não aguentei que eu não via ninguém falando dele. Então eu fiz um vídeo falando só dele, e bizarramente as pessoas não assistiram esse vídeo. Parece que as pessoas não gostam mesmo dele, mas ele é incrível, gente. Olha que frasco lindo, olha isso. Olha o detalhe, os spikes por dentro, o perfume é maravilhoso, ele é um perfume relativamente barato, ele tá ali na faixa dos perfumes da Britney Spears, ele não foi descontinuado, ele é fácil de achar, eu não sei se em lojas físicas ele tá tão fácil de achar agora, especialmente que a parceria de revenda deles aqui no Brasil acabou, mas em lojas importadas não é difícil de achar, é fácil de localizar, é um perfume incrível, é um perfume barato, não sei porque a internet não ama ele, e se você quer saber mais dele, vai assistir o meu vídeo que eu fiz uma resenha exclusiva dele.
mas é um perfume incrível, incrível, incrível. Amo, amo, amo. Acho que todo mundo devia conhecer e por isso ele é o 6º e último perfume da nossa lista de perfumes importados masculinos incríveis que não recebem o amor que eles deveriam receber da internet. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse é um dos vídeos que eu tô testando com vocês, então se vocês gostarem de perfumes exóticos que ninguém gosta, mas que eu gosto, que vocês querem conhecer, deixa aqui embaixo que eu faço os outros 3 dessa série com masculinos nacionais, femininos nacionais e importados. Gostaria de pedir desculpa pra vocês pela intermitência, eu sei que a gente está conversando sempre sobre isso no fim dos vídeos, mas nesse período de Covid-19 eu vou tentar o máximo possível postar, mas de vez em quando eu vou falhar, então tô tentando manter os vídeos acontecendo, vou tentar sempre. Se você assistiu até aqui, tá gostando dos vídeos que eu escolhi, deixa seu like aqui embaixo pro mundo saber dessa seleção de vídeos incríveis, se inscreve no canal se não for inscrito e me adiciona nas redes sociais pra gente ser amigo pra sempre. E aí você vai receber notícias de perfume, notícias de moda, de maquiagem, de um monte de coisa que eu gosto. Minhas redes sociais estão abertas pra vocês conversarem se vocês tiverem dúvidas, mas eu sempre respondo os comentários aqui embaixo. Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, gosto muito de estar em contato com vocês, gosto muito de fazer vídeos com vocês e gosto muito de acessar vocês nas minhas redes sociais. Então, querendo conversar, junta aí. Vou indo nessa, um beijo, até a próxima.